veio para falar conosco, para repreensão, admoestação, meu Deus, para que o Senhor possa clarear, trazer clareza para nós, em nome de Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor, amém e amém, Jesus, graças a Deus, amém. A palavra de Deus, ela vai nos trazer uma reflexão de uma história, de um contexto bíblico, de algo que nós precisamos rapidamente tomar conhecimento e colocarmos em prática. O livro de Éfeso é uma das 4 cartas que o apóstolo Paulo escreveu quando ele ainda estava preso lá em Roma. Paulo escreveu estando encarcerado. Éfeso era a capital de uma província romana, 53 anos depois de Cristo. Essa carta de Éfeso, o apóstolo Paulo ele não escreveu para combater uma heresia, para combater o pecado. Ele não escreveu especificamente para isso, mas Paulo ele escreve aos crentes de Éfeso para estimular eles, para estimular e orientar eles a quê? A servir a Deus com mais fervor, para estar prontos para o embate. Paulo escreve esta carta para motivar os crentes, para trazer uma motivação. Olha, seja atalaia, seja um arauto, seja forte. O preço que foi pago, não menospreze o preço que foi pago. O apóstolo Paulo, ele traz essa reflexão, ele traz essa orientação para a gente. Agora, se você for fazer descer aqui o versículo 2, no capítulo 1 vai dizer assim: olha, e vos vivificou estando-vos mortos em ofensas e pecados. Sabe o que o apóstolo Paulo está trazendo aqui para a gente? É que estávamos mortos, estávamos perdidos, estávamos mortos. O que significa essa palavra? Literalmente falando, biblicamente falando, vai dizer, a palavra morte aqui está dizendo que existe uma separação entre o homem e Deus. Existia uma separação entre o homem e Deus. E se nós formos analisar no contexto histórico que nós vivemos hoje, você vai perceber isso facilmente, a separação de Deus para com o homem. E se existe essa separação do homem e Deus, e provavelmente, se você for analisar a palavra, você vai ver que provavelmente essa pessoa, se não houver um resgate dela, se não houver uma atenção especial para com ela, provavelmente vai haver também uma separação eterna separação de Deus. A palavra do Senhor, ela vai trazer uma reflexão, que houve essa separação, e essa separação ela iniciou lá no Jardim do Éden, quando o homem pecou. Houve a separação do homem para com Deus. Lá no Jardim do Éden, o Senhor ele trouxe uma orientação, trouxe limite para o homem. Olha, você não pode passar desse limite. Qual que era o limite? O limite era uma árvore. Todas as aves, o Adão e a Eva poderiam comer, poderiam se alimentar, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, eles não poderiam tocar. Por quê? Diz a Escritura, porque certamente no dia que eles tocarem, certamente eles morreriam. Então houve essa separação lá no Jardim do Éden. E essa separação ela vem até hoje, porque nós viemos de uma natureza pecaminosa, viemos de uma natureza pecaminosa, e ele precisava de ser resgatado, precisava de um resgate de urgência, precisava que o homem entendesse que ele precisava com urgência ser resgatado por Deus. E se nós olharmos o contexto aqui, o que Paulo dizia, estávamos mortos, então estávamos separados, e em ofensa, em pecado. A palavra que é ofensa
fazendo, o que as pessoas elas estão fazendo. Você vê pessoas que após ganhar a sua criança, simplesmente ela pega a sua criança e joga no lixo. Você vê pessoas sem responsabilidade, você vê pessoas sem palavra, você vê pessoas fazendo coisas que muitas vezes o próprio ser humano duvida. Nós vamos perceber aqui no livro de Romanos, no capítulo de número 1, nós vamos ter uma ideia de como o homem, a carne era inclina para o mal. Romanos capítulo 1, versículo de número 28, vamos ver aqui no livro do 27, que fala assim: olha, e semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, e se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha a seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou ao sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Versículo 9, preste atenção: estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes a pai e mãe, necios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os quais tais coisas praticam, não somente as que fazem, mas também os que consentem aos que fazem. Aleluia, Jesus. Então a palavra de Deus está dizendo que são dignos de morte o que tais coisas pratica. Então você vai entender o como que Paulo lhe disse aqui em Efésios no capítulo 2, aleluia, Jesus, que estamos mortos. Quando fala de estarmos mortos, estamos separados de Deus, estamos separados de Deus, cometendo todas as iniquidades, são dignos de morte. Deus que está falando, são dignos de morte aquele que tais coisas pratica, ou o que consente, aleluia, naquelas atitudes, aleluia, infundadas, atitudes imprudentes, atitudes levianas, mentirosas. Então o Senhor está dizendo aqui que o homem estava morto, o homem estava perecendo, o homem estava completamente inércio, o homem estava a ponto de se tragar. A palavra do Senhor nos fala que esta ofensa é um agravo. Então o homem, ele trouxe um agravo. Além de separar de Deus, ele ainda trouxe uma afronta. Ele afrontou a Deus, negligenciou, menosprezou ao Senhor. Você lembra quando Deus ele construiu a arca da aliança? Quando as pessoas, a arca da aliança, a arca de Noé, está falando, quando Deus ele constrói a arca, ele trouxe agora uma mensagem para aquelas pessoas. Eles vão levar a afundar. Vocês vão afundar, suas casas vão afundar, os seus sonhos, os seus projetos vão afundar com vocês. Todos vão ser submersos, mas tem uma solução, aleluia. Eu estou construindo uma arca, aleluia, Jesus. Você sabia que muitos animais entraram na arca? Você acha que Deus iria ter misericórdia dos animais, das pessoas? Não, com certeza que não. Porque a Bíblia fala em João capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então agora Deus trouxe uma mensagem, 100 anos dessa mensagem, e as pessoas negligenciaram, menosprezaram e afundaram, juntamente com os seus projetos malignos, com as suas vidas levianas, as suas vidas promíscuas, regadas a todo tipo de pecado, aleluia, e afundaram. Você lembra também quando
tudo aquilo que Deus havia criado. E a palavra do Senhor nos fala que agora Deus chama agora Ló e a sua família, trouxe a oportunidade para os seus genros também serem salvos, mas eles também zombaram de Ló. Que isso, Ló não vai ter isso, você está enganado. E a Bíblia fala que agora Deus pega correndo a mão de Ló, porque Ló estava preso ali nas coisas materiais daquele mundo, estava preso naquilo que havia plantado, estava preso nos seus sonhos que foram frustrados. Ele foi levado para um lugar onde o pecado estava cheirando mal às narinas de Deus. E a palavra do Senhor nos fala que Deus e os anjos foram logo, sobe depressa, porque esse lugar está com os dias contados. Aleluia, Jesus. Sabe o que eu entendo a palavra de Deus? Que a ira de Deus estava sobre aquele lugar. A ira de Deus é algo automático, é a santidade de Deus que automaticamente ela vem, aleluia, contra o pecado. A Bíblia fala em Romanos capítulo 6, versículo 23, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Aleluia, Jesus. Então o apóstolo Paulo fala que aquelas pessoas estavam mortas, é uma eterna separação de Deus. A primeira coisa, estamos mortos em ofensas e pecados. A primeira coisa que esse texto vai dizer de Éfeso, que estamos mortos. Esse estado está dizendo, é a pessoa na atualidade, a pessoa sem Deus. A pessoa sem Deus, ela fica completamente enraizada nesse mundo. Você vê que as atitudes delas são diferentes, o amor ao próximo acabou, a verdade está sendo relativizada, a verdade. Você vê que as pessoas não estão tendo mais fidelidade uma para com as outras lá no mundo. Não tem mais fidelidade, não tem o amor ao próximo, não tem hospitalidade, não tem referência dentro de casa. Então, o apóstolo Paulo está dizendo que a ira de Deus, a cólera de Deus recaía sobre essas pessoas. Aleluia, Jesus. Aqui no capítulo 3, versículo 23 de Romanos, fala assim: olha, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então está dizendo que todos pecaram. Todos pecaram e estavam destituídos por causa da natureza. A natureza que vem ali enraizada no ser humano. Segundo, andavam segundo o curso do mundo. Paulo está dizendo aqui, olha, no capítulo 2, versículo 2: em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, dos espíritos que agora operam nos filhos da desobediência. Aleluia, Jesus. O curso aqui está dizendo, aleluia, segmento do caminho mau. Este é o curso. Mundo refere-se à humanidade bem como as suas coisas pecaminosas. Você está dizendo, você está entendendo, irmãos, o curso desse mundo. O apóstolo João, ele fala aqui no primeira epístola do apóstolo João, no capítulo de 2, versículo 15 e 16, fala assim: olha, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aleluia. Está no curso deste mundo. Quando fala curso, está no caminho, um caminho que ia dar em colisão com o próprio Deus. Aqui o salmista, ele vai dizer, aleluia, Jesus. O salmista, no seu
Salmo de número 1, no versículo 1 em diante, vai falar assim: olha, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então está falando que é feliz o homem que não anda no curso deste mundo, feliz o homem que não anda pautado pelas decisões deste mundo, mas que ele anda pautado pela palavra de Deus. Esse é o curso deste mundo, é o pensamento da época, é a ideologia da época, é o segmento, é a moda. Nós, como servos de Deus, não podemos seguir o curso deste mundo, não podemos copiar este mundo, não podemos olhar e nem ter referência, aleluia, da moda, do modismo, das ideologias, do segmento deste mundo, aleluia. Não podemos, nós temos que ser pautados pela palavra de Deus. A palavra de Deus é que vai nos dar direcionamento, a palavra de Deus é que vai nos dar o rumo, aleluia. A palavra de Deus é que vai nos dar o norte. Muitas pessoas ainda estão pautadas, aleluia, pelo curso deste mundo, ainda estão buscando recursos no mundo, aleluia. Então a Bíblia fala no capítulo 2: em outro tempo andasse no segundo curso deste mundo. Está dizendo que o homem que está morto, que está separado de Deus, o homem que está em ofensa, o homem que está cometendo todo tipo de pecado, malignidade, ele está morto segundo a palavra de Deus, está morto, separado de Deus, aleluia, Jesus, separado de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, Jesus. Aqui no livro de Colossenses, no capítulo 3, versículo de número 6, vai falar assim de forma que, olha, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, segundo viveis nelas, mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes, aleluia, que passa da boca, que sai da boca. Não mintais uns para com os outros, porque já vos despistes do velho homem, aleluia, com os seus feitos. Sabe o que Deus está falando? Aquele homem, aleluia, que encontrou a Cristo, que aceitou a Cristo como seu único, suficiente Salvador. O vocabulário dele é diferente, a forma de lidar com as pessoas é diferente, a forma de lidar com seus irmãos é diferente, a forma